Olá, discípulo de Cristo, que alegria estarmos juntos novamente para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor tem instruído a sua igreja e tem um propósito para o nosso crescimento. E no dia de hoje nós estaremos falando sobre vencendo tentações. Ao olhar para Jesus em um momento ímpar do seu ministério, quando nós percebemos o Espírito conduzindo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e como nós podemos tirar lições importantes que nos ajudarão na caminhada, nos fortalecerão para que nós possamos assim ser vencedores dentro das tentações que nos cercam. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e fizesse a leitura do verso 1 ao verso 11. Mateus 4, 1 a 11. Vamos lá. Esse texto, ele nos ensina muito. Nós percebemos um momento em que o Senhor Jesus Cristo é conduzido ao deserto, e o texto inicia nos falando que Jesus estava há 40 dias e 40 noites de jejum. É isso mesmo. Você já se imaginou nessa situação? Qual foi o máximo de tempo que você cultivou essa disciplina na sua vida? Que é o jejum. Muitos nunca o fizeram. Outros teriam uma dificuldade tremenda de ficar 2 ou 3 dias cortando, que seja uma refeição ali da sua alimentação. Mas o texto nos diz que Jesus, cultivando essa disciplina, ele estava há 40 dias fortalecendo o seu espírito e mortificando a sua carne. Meus irmãos, Jesus ele é um modelo para nós. E nós podemos retirar um primeiro ensino dentro desse verso. Nós precisamos cultivar disciplinas espirituais. Nós já tivemos um vídeo falando sobre isso com o Rian, e eu reforço: a oração, a leitura bíblica e o jejum são disciplinas que Deus estabelece e nos dá como ferramentas para vencer as dificuldades da vida. Quando nós nos atemos a uma leitura bíblica diária, a momentos de oração que nos levam à intimidade com Deus, e a momentos de jejum, onde, entenda, não é uma dieta, mas é um jejum, e a diferença está no propósito. Quando eu faço um jejum, eu estou abdicando de algo, muitas vezes, no contexto bíblico, representado pela alimentação, mas que pode ser outra coisa na sua vida que toma demasiadamente o seu tempo. Mas quando eu estabeleço essa prática, eu estou deixando de me alimentar disto para que eu possa buscar nesse tempo ao Senhor Deus. Então, o discípulo de Cristo, para ser vitorioso diante das tentações, precisa cultivar disciplinas espirituais. Um segundo ponto interessantíssimo nesse texto é que nós percebemos que no momento de fraqueza da carne de Cristo, e aqui não estamos dizendo que Jesus Cristo pecaria, porque ele era Deus, mas no momento onde a carne estava abatida, onde as forças estavam ali, no momento de desgaste tremendo, 40 dias sem se alimentar, imagina isso, o diabo vem para tentá-lo. Meu irmão, nós precisamos entender que o inimigo, ele é estrategista. Ele procura as melhores estratégias para fazer com que você caia. Então nós precisamos estar atentos que quando as tentações elas vêm sobre as nossas vidas, elas vêm com o objetivo de te tirar da presença de Deus ou te levar a uma murmuração, uma falta de confiança e fé, e grande parte das vezes essas tentações vão vir em momentos específicos que você não está tão forte. O inimigo, ele usa das melhores estratégias possíveis para te desviar dos caminhos do Senhor e para fazer com que você estremeça a sua fé. Fique atento a isso. Diante das tentações que o inimigo trouxer na sua vida, que você se lembre de estar
realmente agarrado, conectado ao Senhor para encontrar forças para vencê-las. Mas nunca subestime o seu inimigo, porque ele é um estrategista. Um terceiro momento interessante nesse texto nos diz do diálogo entre Satanás e Jesus. O diabo, ele joga para Jesus uma primeira palavra que trabalharia o orgulho de Cristo ao ter que provar ser o Filho de Deus. E desde a primeira indagação de Satanás, nós percebemos que Jesus o responde com a palavra. A primeira, Jesus diz, está escrito. A segunda, está escrito. A terceira, novamente, está escrito. As respostas de Jesus estavam fundamentadas na palavra de Deus. Perceba o quão valioso isso é. O próprio Cristo, o Deus encarnado, utilizando da palavra e dando legitimidade a ela como uma ferramenta para vencermos as tentações dessa vida. Meu irmão, quando estamos alicerçados na palavra de Deus, nós temos ferramentas para sair vitoriosos diante das tentações dessa vida. Não se esqueça disso. Não abra mão de conhecer, de meditar, de se criar raízes na sua vida na palavra do Senhor. Muitas vezes, quando temos ela no coração e na ponta da língua também, ela serve como uma resposta para as vozes que tentam nos levar para longe da presença do Senhor diante das tentações. Fique atento a isso. E um quarto ponto, para finalizarmos esses ensinos que tiramos desse momento de tentação, é que Jesus, ele deixa evidente, em sua última resposta a Satanás, que somente ao Senhor nós devemos adorar e prestar culto. Meu irmão, as tentações muitas vezes revelam um coração do homem que não está submetido em todas as suas inclinações ao Senhor. Deus não quer apenas ser reconhecido da boca para fora como Salvador da sua vida, mas Ele precisa ser o Senhor da sua história. Presta atenção numa coisa muito importante. Não é apenas quando nos prostramos diante de imagens ou colocamos nome a deuses que nós estamos negando ao Senhor e prestando culto a outro. Mas todas as vezes que nós deixamos coisas tomarem o lugar de Deus, ou que diante de situações adversas da vida, nós somos levados a ter atitudes que envolvem mentira, que envolvem engano, que envolvem realmente tudo aquilo que é contra a lei de Deus, e muitas vezes contra a lei humana, nós estamos desonrando a Deus e expondo ao mundo que Ele não é o nosso Senhor. Meu irmão, o segredo principal, a chave para vencermos as tentações dessa vida, é estarmos com o coração inteiramente submetido ao nosso Senhor Deus. E nós assim o fazemos quando todas as nossas inclinações, elas estão diante de Deus. Quando tudo aquilo que gera propósito na nossa vida está no Senhor. Quando uma fé genuína brota no coração do discípulo de Cristo, as suas ações e práticas refletirão quem está sentado no trono do seu coração. Se Jesus estiver sentado aí, bem dentro do trono do seu coração, você será vitorioso diante das tentações. Você não deixará de ser tentado, mas você encontrará a vitória. Que nós possamos aprender com Jesus como passar por momentos como esse e sair triunfantes, como a igreja de Cristo é chamada para ser. Deus abençoe sua vida.